Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor.
Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Ouçamos as boas novas. Agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém. Juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo Jesus.
batidas podem de novo soar. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, dizendo: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar, cantando: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Todos. Senhor nosso Deus, teu povo está à espera de receber a tua palavra. Ilumina, ó Deus, os nossos corações e mentes com o teu Espírito Santo, para que em um mundo onde tantas vozes se levantam, possamos discernir a tua e ouvi-la com o espírito de obediência e fé. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Deus falou e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos.
Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Leitura do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana.
Leitura do Evangelho, João capítulo 2, versículos 13 a 22. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. O texto proposto para a nossa meditação de hoje pode ser encontrado nos 4 evangelhos. Mas é interessante nós percebermos que enquanto Mateus, Lucas e Marcos colocam esse evento no final do ministério de Jesus, quando ele entra em Jerusalém e logo depois é preso, morto e ressuscitado, João, no texto que nós lemos hoje, coloca esse evento no começo do ministério de Jesus e, portanto, não no final da sua vida. O motivo é que, para João, o templo é um problema-chave. Ele é, na visão de João, e é isso que nós vamos perceber nesse texto, uma ameaça para o reino pregado por Jesus. E é importante nós percebermos que Jesus também é visto como uma ameaça para o templo. E não podemos nos esquecer que foram os soldados do templo que prenderam e que torturaram Jesus a mando da direção do templo. E portanto nós temos nesse início do Evangelho, nós estamos ainda no capítulo 2 de João, nós encontramos essa situação em que Jesus entra em Jerusalém e encontra as pessoas vendendo ovelhas, vendendo novilhos e vendendo pombas para os sacrifícios no templo, e mais também os cambistas trocando dinheiro para que aqueles que fossem ao templo pudessem comprar com o dinheiro próprio e fazer o seu sacrifício. Por que é que Jesus disse que o templo tinha que ser destruído? Essa é uma pergunta muito importante nesse texto. Se você voltar na história de Israel, você vai encontrar, depois da saída de Israel do Egito, depois de toda a peregrinação para chegar à Terra Prometida, depois de se estabelecer na Terra Prometida e de ter os seus vários reis, chega o momento de maior glória da história de Israel, que é a época de Davi como seu rei, e Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus disse que não seria ele que ia construir, e quem vai se incumbir dessa função será Salomão, o filho de Davi, e que constrói um templo para demonstrar toda a glória de Deus, mas que também constrói um templo com propósitos diferentes daqueles
que Davi tinha e muito longe daquilo que Deus queria para a sua habitação. Por que Jesus diz que o templo tinha que ser destruído? Se Deus permitiu lá atrás que, na história, que Salomão construísse, o que tinha acontecido? Na verdade, o templo tinha se desviado da sua função. Desde Salomão, ele tinha uma função que não era vontade de Deus, que era de servir de sustentação para o sistema econômico da época. Na época de Salomão, a coisa funcionava de outra forma. Na época de Jesus, Israel está sob a dominação romana, mas o templo continua funcionando da mesma maneira e com o mesmo objetivo: servir de sustentação para o sistema econômico da época de Jesus, agora sob a dominação do Império Romano, mas também legitimando toda essa realidade como se isso fosse vontade de Deus. E quando nós encontramos então Jesus atacando os cambistas, nós percebemos que ele estava nesse momento não apenas atacando aquelas pessoas, mas denunciando todo o sistema econômico que essa religião judaica apoiava, porque o templo girava em torno do comércio da religião, e aqui era personificado na figura do sumo sacerdote. Veja, enquanto o Império Romano era aquele que decidia toda a economia, o sumo sacerdote, que era designado e permitido pelo Império Romano, legitimava a realidade de forma religiosa. Ou seja, o templo servia para dizer: isso que nós estamos vivendo é o que Deus quer para nós. É claro que havia uma distância muito grande entre como viviam as pessoas ligadas ao templo, os comerciantes, aqueles que viviam do comércio e do lucro do templo, e a população em geral. É claro que não viviam nas mesmas condições. E, portanto, nós temos, na época de Jesus, o templo dando sustentação a um sistema econômico que não combinava com a vontade de Deus para as pessoas. A pregação de Jesus, é importante nós nos lembrarmos, e mesmo todo o movimento que girava em torno dele, estava centralizada no amor ao inimigo e no perdão. E isso é importante porque essa pregação de Jesus separava a sua mensagem daquela que nós encontramos na boca dos zelotes, que viam os romanos como o inimigo principal do povo. E por isso é que os zelotes pregavam e agiam pela via militar para alcançar a libertação. Você não vai encontrar isso na pregação e na mensagem de Jesus. O movimento de Jesus não via Roma como o principal inimigo. Pelo contrário, achava que era necessário primeiro afastar a dominação do templo sobre o povo. Era o templo que legitimava a dominação romana, como antes já havia acontecido com a legitimação da monarquia na época de Salomão, e mesmo depois, durante esse período entre a monarquia e a situação da época de Jesus, em que o modo de produção tributário era o mais comum. Sempre o templo serviu para legitimar sistemas que não combinavam com a vontade de Deus para as pessoas, para a sobrevivência do próprio povo de Israel. E, portanto, Jesus, atacando o templo, atacou também todo o sistema de dominação econômica, política, social, religiosa e ideológica da sua época. E foi isso que lhe trouxe a cruz, mas também trouxe a ressurreição, que o próprio texto diz que os seus discípulos se lembraram quando Jesus ressuscitou, de que ele tinha dito que ia destruir o templo, e essa ressurreição é o sinal visível
de que Deus supera as reações contra o seu projeto. Não importa de onde venham, não importa a força que tenham, o projeto de Deus para o ser humano é o reino dele. Não é o sistema econômico do Império Romano, não é o sistema econômico que nós vivenciamos hoje. O projeto de Deus para o ser humano é o reino de Deus, é a mensagem de Jesus Cristo, que é firmada no amor, que é firmada na solidariedade, na convivência de pessoas que servem a Deus, servindo ao próximo. E nós precisamos, olhando para esse texto, para aquilo que encontramos e que apresentamos até aqui, precisamos perguntar como a ação de Jesus no templo nos questiona como comunidades de fé, como igreja. Como nós podemos identificar as práticas que nós muitas vezes adotamos como comunidade e que servem para legitimar qualquer que seja o sistema que não aquele que Jesus apresenta em seus ensinos nos evangelhos. É preciso nós olharmos para essa realidade de Jesus e da sua expulsão daqueles que comerciavam no templo como algo que nos desafia. Aqueles que viviam do templo não só eram espertos, não só viviam do comércio, mas eram também pessoas que se aproveitavam das pessoas mais simples. Vou te dar um exemplo. Era muito comum as pessoas chegarem e comprarem, ou dependendo da sua condição econômica, comprar um pombo, comprar um carneiro, comprar um bezerro para ser sacrificado. E muitas vezes eles vendiam o mesmo pombo, o mesmo carneiro, o mesmo bezerro para várias pessoas e todos pagavam e ninguém sabia como é que aquilo ia ser realmente oferecido a Deus em sacrifício. Veja, usando o espaço que deveria ser um espaço de comunhão com Deus, de perdão, que simbolizava aqui o templo e o próprio sacrifício, para fazer uma forma de exploração das pessoas. Precisamos nos questionar como que no nosso tempo nós ainda encontramos grandes igrejas, grandes grupos religiosos que se aproveitam das pessoas e que exploram as pessoas, em vez de trazer a elas libertação, em vez de trazer a elas solidariedade e amor, as exploram, como o templo da época de Jesus. Não há nesse texto nenhuma possibilidade de neutralidade diante do reino de Deus. Ou nós o adotamos e somos favoráveis a ele e adotamos os seus valores, ou nós estamos contra o reino de Deus e defendemos outros valores que não libertam. Não há nenhuma possibilidade de sermos neutros diante do reino de Deus e da mensagem do Evangelho. Que como igreja, como comunidades de fé, possamos ter a coragem de adotar os valores do reino de Deus ensinados por Jesus, ainda que isso nos coloque na contramão da sociedade que vivemos, do sistema econômico que vivemos, do sistema político em que vivemos, e seja lá do que for, que tenhamos essa coragem para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Essa deve ser a nossa prioridade como seguidores de Jesus Cristo, como comunidade de fé, como igreja comprometida com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, e possamos ter essa coragem. Deus nos abençoe. Amém. Todos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia.
subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Recebei a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.